Olá pessoal, meu nome é Dirney Vieira Júnior, eu sou do escritório Vieira Advogados e este é o nosso canal Direito Sem Mistério. No nosso tema de hoje, nós vamos tratar sobre pacto antinupcial. O que é pacto antinupcial? Pacto antinupcial é um negócio jurídico anterior ao casamento e acessório a ele. Neste pacto antinupcial, ficam estipuladas cláusulas patrimoniais e cláusulas existenciais. As cláusulas patrimoniais, elas estão intimamente ligadas ao patrimônio do casal, como já diz o nome. Já as cláusulas existenciais, elas estão relacionadas à forma como este casal pretende viver. Como é feito este pacto? Este pacto é feito necessariamente por escritura pública, ok? Ele é intimamente ligado ao casamento, ele é acessório ao casamento. Portanto, se não houver casamento, não haverá pacto. Isso é uma situação que deve ficar bem definida. Como é feito esse pacto? Esse pacto necessariamente deverá ser feito por escritura pública. E essa escritura, o pacto antinupcial, ele é um pacto acessório ao casamento, como já foi dito. Então, se não houver um casamento no futuro, não haverá pacto. E como produz efeito este pacto perante terceiros? Este pacto antinupcial, ele produzirá efeitos perante terceiro com o seu registro no registro de imóveis. Sim, é no registro de imóveis e não no registro civil, como nós poderíamos pensar, né? Já que é um pacto antinupcial, deveria ser registrado no registro civil. Não, ele tem que ser registrado no registro de imóveis, no domicílio de um dos nubentes. Assim como existe o pacto antinupcial para o casamento, existe em paralelo, na união estável, o contrato de convivência. Este contrato de convivência, salvo raríssimas exceções, tratará dos mesmos assuntos aqui que nós estamos tratando no pacto antinupcial. No entanto, o pacto antinupcial serve para o casamento e o contrato de convivência serve para a união estável. Cláusulas patrimoniais. As cláusulas patrimoniais, como já foi dito anteriormente, elas tratam do patrimônio do casal, por óbvio. Então, o casal, os nubentes decidiram casar sobre a comunhão universal de bens. A comunhão universal de bens, todos os bens que foram adquiridos anterior ao casamento, como durante a constância no casamento, ela faz parte de ambos os cônjuges. Porém, este casal definiu que um desses bens não fará parte dessa comunhão. Um desses bens permanecerá com um dos cônjuges. Portanto, eles definem numa cláusula no pacto antinupcial que determinado bem de matrícula tal, localizado em tal lugar, não fará parte dos bens que vão compor o patrimônio do casal. Cláusulas existenciais. As cláusulas existenciais, elas são cláusulas em que os nubentes pactuam a forma como eles gostariam de viver no casamento. Essas cláusulas elas são praticamente livres, desde que não ofendam algumas situações que são obrigatórias, né, num regime de casamento. Um exemplo, elas não podem ofender a dignidade de um dos nubentes, né? Não pode constar ali algo que ofenda a dignidade de um dos nubentes. Ela também não poderá constar cláusula de renúncia de algumas situações que são obrigatórias, como por exemplo, um dos nubentes renunciar a alimentos, né? Ou um dos nubentes renunciar à solidariedade mútua entre o casal. Isso não poderá constar numa cláusula existencial, ela será uma cláusula nula. Também não poderá constar algumas outras cláusulas que poderão vir a ser nula, como por exemplo a renúncia ao direito de entrar com uma ação de divórcio. Isso não poderá constar. Porém, estas cláusulas são muito libertas nesse sentido. Então eu vou dar alguns exemplos que podem constar numa cláusula antinupcial, né, num pacto antinupcial. Um dos exemplos é a situação em que o casal estipula um valor de indenização
para o caso de traição, né, de um dos casais, de traição conjugal, estipularem o valor de indenização para o outro cônjuge. Isto poderá constar. Isto é um exemplo. Outro exemplo que pode constar numa cláusula antinupcial é, por exemplo, qual será a religião em que o filho do casal, qual será a educação, né, nesta questão religiosa em que o casal dará para seu filho. Né? O nosso filho seguirá a religião judaica, cristã. Né? Então, isso é um exemplo. Então, dentro desse contexto aí de liberdade, nessas cláusulas existenciais, estão também este tipo de determinação. Esse foi o nosso vídeo sobre pacto antinupcial. Muito obrigado por ter nos assistido. E não esqueça, nos sigam nas nossas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal, curtam o nosso vídeo, não esquece de ativar o nosso sininho para ficar por dentro das novidades do canal e deixe suas sugestões, seus comentários, é sempre muito importante para nós. Muito obrigado.